A psicologia hospitalar é um encontro, né, da psicologia com a área médica. Esse encontro, ele tem alguns marcos importantes. Um deles é Freud, né? Freud era um médico, era um neurologista, e como vocês já devem ter estudado, o primeiro tema de interesse do Freud era o sistema nervoso do ponto de vista de neurologista, né? Ele estudava o sistema nervoso de umas enguias, de uns peixes. Né? E, por uma série de razões, ele foi parar no psiquismo. Mas o Freud começa como médico, né? Eu acho que o Freud... Aliás, eu diria que o Freud sempre foi médico. O Lacan, por exemplo, não. Embora seja médico de formação, a alma lacaniana não é médica. Mas a alma freudiana é, na minha opinião. E isso tem a ver com os objetivos de uma psicanálise freudiana e lacaniana, que são bastante diferentes, embora o Lacan insiste em dizer que ele é freudiano, nós sabemos que não, né? Aliás, se fosse, não nos dava tanto trabalho ler Lacan, né? Então, então, assim, o primeiro encontro, eu acho, significativo da psicologia com a medicina nos tempos modernos, que a psicologia só existe nos tempos modernos, não vale eu aqui querer falar de Hipócrates, onde a psicologia não existia, não porque não fosse importante, mas porque era tão importante que era o dia a dia. Mas não estava individualizada como conhecimento. E com Freud começa a psicologia, né, moderna. Só que como é que a psicologia entrou na doença? Os médicos tratavam os pacientes que vomitavam sem ter gastrite, tremiam sem ter Parkinson, desmaiavam sem ter epilepsia, tinham uma série de sintomas que eles não explicavam. E eles não sabiam o que fazer com esses pacientes, né? E naquela época eles não achavam tanto quanto a gente acha hoje, quanto os médicos acham hoje, que isso era muito simulação. Pelo menos não em Viena e não na classe média, que não tinha grandes ganhos financeiros a simulando, né? Então, o que o Freud começou a ser um médico que se especializou nesses pacientes que não tinham uma explicação fisiológica, mas tinham sintomas. Os médicos de Viena adoraram, afinal, eles tinham alguém para quem mandar. O que é que aqueles caras faziam com a Ana O, com aquelas mulheres que... E o Freud, né? Deu não, né? Essas mulheres já eram diagnosticadas com histeria, né? A histeria é anterior ao Freud. O que o Freud fez foi explicar a histeria de um ponto de vista psicológico. A histeria era explicada de um ponto de vista fisiológico. Vocês já devem ter lido a famosa explicação para a histeria, né, do Platão, que era o útero da mulher que ficava passeando pelo corpo, e que o tratamento, então, era você ir lá na vagina da mulher e aplicar algumas coisas, os perfumes para atrair o útero para lá, e ir no nariz da mulher e aplicar umas coisas fedorentas. Era isto que Platão propunha. Não é interessante? Que era para o útero migrar de volta para o seu lugar. Então, toda uma série de... E Freud não. Freud diz que essa questão não tinha a ver com a migração do útero, mas com conflitos psicológicos. Bom, enfim, aparece a psicanálise explicando doenças físicas. Fez o maior sucesso, e vocês já sabem de toda essa história. O próximo passo disso é Nova York, em 1950, né, quando os psicanalistas começam a desenvolver uma linha de psicanálise chamada psicossomática, que tentava explicar mais ainda outras doenças físicas, como gastrites, artrite, câncer, pneumonia. Aí a coisa cresceu, que é o tempo que é a psicossomática. E eu já vou anunciar, a psicologia hospitalar não é psicossomática. Vou explicar. O que é a psicossomática? Seria a ideia de você dizer que doenças físicas que não eram psíquicas, tá? Agora, saímos do campo do psiquismo. Falando de doença física mesmo, não é nem neurológica, doenças orgânicas. Câncer de mama, né? Quebrar a perna, tumores, gastrites, dermatites, doença de médico, doença de verdade, digamos. E aí a psicanálise começou a dizer que isso poderia ter
uma explicação que a causa disso eram conflitos psicológicos, que é a famosa psicossomática, né? Também fez muito sucesso. Até um ponto. Até uns anos atrás que a medicina falou assim, peraí, esse negócio não está muito bom, nós temos outras explicações. Eu já disse que a psicologia hospitalar não é psicossomática, tá certo? Assim, por quê? Porque nós não cuidamos de doenças físicas de causa psíquica. Porque se a gente cuidasse, nós teríamos um grande problema, nós como psicólogos. Não ia dar certo. Porque hoje em dia você não consegue argumentar ou provar que exista uma doença física de causa psíquica. Vai pensando aí, depois no comentário, se vocês quiserem me desafiar e dizer que existe, diga. Que eu vou tentar provar para vocês que não. É uma brincadeira, um jogo, tá? Já vou adiantar coisas que vocês diriam. A gastrite. Porque tem lá o estresse provoca aumento da secreção de ácido clorídrico e isso provoca úlcera. Tá bom. Quem fez endoscopia ultimamente sabe que, junto com o resultado, vem um negocinho chamado pesquisa de Helicobacter pylori. Sabe quem é Helicobacter pylori? É uma bactéria. Então, hoje, a medicina acha que a causa da gastrite é uma bactéria. A medicina ficou muito gulosa. Ela não deixa nada para a psicologia. Tudo ela quer explicar biologicamente. Até as doenças mentais. Olha essa informação que eu vou dizer. A maioria das doenças, a esquizofrenia, atualmente tem uma tendência de achar que a esquizofrenia é não apenas biológica, mas infecciosa. Que o que causa a esquizofrenia e o toque não é necessariamente um defeito no gene, mas uma contaminação que a mãe pegou perto da gravidez. Sabe tipo Zika vírus? O que o Zika vírus faz no cérebro? Deixa o cérebro, o córtex, um pouquinho menor. Não tem nenhuma lesão motora. Quando a criança cresce aos 17, 14, 15 anos, aquela pequena lesão motora causada por uma infecção bacteriana na época pré-natal e gravidez e natal provocaria os sintomas do toque da esquizofrenia. Olha isso. E um dos argumentos para provar esta tese é que a maioria dos esquizofrênicos nasceu no inverno. O que tem nascer no inverno com essa tese? Tem que quem nasce no inverno, uma gestação no inverno e um parto tem muito mais chance de pegar uma gripe, entendeu? A mãe, o bebê, né? Porque nós temos gripes muito mais e vírus no inverno. Então, só estou aqui mostrando que a ideia de achar que a psicologia hospitalar é o estudo das doenças físicas de causa psíquica está errado. Ou seja, não tem nada a ver. Ou melhor, tinha a ver, não tem mais. Hoje é difícil. Artrite, lúpus, fibromialgia. Fibromialgia é conflito psicológico. Sabe o que um reumatologista vai dizer? Calma, meu amigo. Eu pedi aqui um exame de sangue, tem um negócio chamado FAM positivo, um exame de sangue. FAM positivo, fator antinúcleo. E a fibromialgia é explicada porque a pessoa teria esse FAM muito alto, então ela teria no seu corpo muitas exageradas células antinúcleo que atacam o núcleo das células e inflamam e dá dor. Ou seja, a psicologia não é o estudo das doenças psicossomáticas. Isso já era. Não dá, você não consegue mais provar. A psicologia hospitalar é um campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento e não na causa. Porque assim, pense, imagine uma figura que no centro tem um quadrado. Está escrito dentro desse quadrado doença. Antes desse quadrado, imagine uma flecha levando a este quadrado. Ali é a causa, é o aspecto psicológico causando. Eu já mostrei que não dá. Né? Mas a psicologia hospitalar não trabalha, não é isto. A gente é o seguinte, aspecto psicológico em torno. O que eu quero mostrar?
que antes desse quadrado tem aspecto psicológico na causa? Até pode ter. Mas não dá para a gente provar hoje, porque a psicologia, a medicina é muito gulosa. Mas tem aspecto psicológico depois da doença, como consequência. Tem aspecto psicológico embaixo da doença, sustentando, tá? E nós temos também aspecto psicológico desencadeando a doença. Então, ó, aspecto psicológico em torno da doença. Tem aspecto psicológico antes, tem aspecto psicológico depois, que é uma causa, tem aspecto psicológico, vamos dizer assim, sustentando, que são os ganhos secundários, as vantagens. Tem aspecto psicológico que vem bem no comecinho da doença, que é um desencadeante. Então, definindo psicologia hospitalar, é o campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno da doença.